Olá, estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso projeto do Pode Ouvir. Hoje o nosso 5º episódio. Eu e a nobre doutora Yama vamos trazer hoje uma convidada especialíssima para falar sobre um tema extremamente importante, extremamente relacionado com a nossa especialidade e com tudo na nossa vida, né, Yama? Me Um conta aí tema o que é super isso. atual, né, gente? Ninguém consegue mais falar de nada de saúde sem esse tema e ninguém melhor para falar disso do que a nossa convidada de hoje, Lilian Lins. Obrigada, Lilian, por ter aceito o nosso convite. Ai, Não conheço ninguém mais capacitado do que você para falar disso e hoje nós falaremos sobre o impacto da nossa alimentação no controle de doenças crônicas inflamatórias, que é basicamente a base da otorrinolaringologia. Então, rinite é uma doença crônica inflamatória, sinusite pode ser uma doença crônica inflamatória, você pode ter uma otite crônica inflamatória, toda a inflamação Tem essa base, né, tem Yama? essa base de A alimentação influenciar nisso aí. E hoje a gente vai desmistificar muita coisa, né? A gente vai conversar sobre muitas dúvidas que os pacientes nos tirar muitas trazem. crenças de vocês e Mitos, construir crenças. muitas crenças em vocês. Porque é assim que a gente evolui e é assim que a gente fica saudável. Prazer tê-la aqui hoje, viu, Lilian? ai, gente, tô Prazer. arrepiada, viu? Porque Prazer. falar para essa dupla de doutores, que eu prazer. admiro muito, muito legal. E fora isso, já estou aí com 18 anos de consultório, né, na nutrição, e a gente vê essa interação do médico, né, com a nutrição é uma coisa assim fantástica, porque você trata o todo, né? Você trata a causa. Tá com rinite? Tá bom. Vamos usar aqui esse remédio, mas o que é que está causando essa rinite, né? Isso, Então exatamente. isso é muito legal. E uma das coisas que eu acho assim super importante é que tem vários fatores externos que podem causar aí inflamações no Sim. trato respiratório, Sim. né? Às vezes tem pessoas que espirram até com cheiro de chuva, Sim. né? E agora a gente vai entrar nessa época, nesse climinha mais Sim. chuvoso, a gente vê que aumenta muito, né? Acho que vocês Muito, a veem isso. incidência aumenta demais. Então, de fora para dentro tem um impacto grande. Mas se eu tô forte de dentro para fora, Exatamente. As coisas é o minimizam, grande né? X da questão. Se eu tenho uma homeostase no meu corpo, se eu tenho um equilíbrio em tudo, né? equilíbrio de vitaminas, se eu tenho um equilíbrio de minerais, se eu tenho um equilíbrio de neurotransmissores, se eu tenho um equilíbrio intestinal, se eu tenho um equilíbrio de alimentação, se eu tenho um equilíbrio saudável, esse impacto é muito menor. Muito E as menor. pessoas Então, vão, hoje, o nosso intuito é exatamente mostrar às pessoas que tratar uma doença não é só dar um remédio. Às vezes mudar um estilo de vida, mudar um hábito alimentar, Exato. isso tem até um impacto maior na longevidade da melhora do que aquele remédio que a gente usa a curto prazo. Então, ninguém melhor do que Lília para conversar sobre isso, para bom, gente. nos explicar e nos dar aqui todo o auxílio Então, para a gente vamos- conversar com o nosso público. Olha, você ouvinte, não sai daqui, que você vai ter que aprender como você vai tratar e fortalecer esse corpo de dentro para fora. Né? Ai, já quero. Até eu quero aprender. Pois é, eu acho que não só por esses atributos aí que vocês falaram a respeito de mim com a nutrição, acho muito bacana falar sobre esse assunto, porque eu fui uma vítima dessa inflamação toda crônica, né? Eu tinha asma, rinite, sinusite, esse excesso de muco, coceira, eu era aquela pessoa que ia para a escola com Atugil, na época era Atugil, depois virou Sorine, assim, que vendia muito na época, Claritin, Alegra, então assim, A farmácia era completa. ainda tem isso, que a gente termina, ao invés, muitas vezes, de procurar o médico para entender a causa, a gente se automedica, né? Porque Isso. é muito fácil chegar numa farmácia e comprar um remédio para alergia, né? Trata aquele sintoma naquele momento e depois tudo se perpetua, né? Mas ninguém sabe que sobrecarregar esse sistema imunológico a longo prazo pode abrir portas para uma série de doenças autoimunes chegar mais cedo na vida da gente. Sim. E é isso que eu vejo muito no consultório, sabe? Crianças, né, com doenças autoimunes, assim, que a gente podia ter deixado, ter retardado para aparecer mais na frente, e aí a inflamação e a alimentação tá tão ruim, estimulou tanto aquele sistema imunológico que chegou antes, né? Então, é uma psoríase, é uma alopécia, né? Então, assim,
é algo realmente que a gente precisa E isso conversar é a respeito. basicamente por causa do açúcar e da insulina, né, Lília? Também. Esses picos de insulina, né? A insulina alta é um hormônio inflamatório, né? Hoje, o marcador de longevidade que eu considero em consultório e acho bem importante é a insulina baixa. Quanto mais próxima ali do mínimo, perfeito, né? Só pode ter um dígito, né? Exatamente. Então, esse açúcar, ao longo do dia, fazendo vários picos de insulina, isso seria realmente muito ruim. Lilian, e uma dúvida que é frequente dos nossos pacientes, principalmente das mães de crianças que adoecem muito, aquela criança que está sempre muito secretiva, com muito muco, com muito catarro, que faz o tratamento ali e melhora parcialmente, daqui a pouco está toda secretiva de novo, e aí chega no consultório desesperado, né, Yama? Doutor, meu filho está sempre encatarrado, a gente faz de tudo e ele não melhora. E você vê que é a mãe que faz. Tem mãe que não faz. E a gente que vê que chega aquela pessoa, querendo mais remédio para ver se Mas fica tem várias mais pessoas que estão ali, já bem desespero. E agora, doutor, o que é que eu faço? E aí a gente percebe, a gente na conversa ali, na história clínica, conversando com o paciente, a gente percebe que, olha, ela relata, doutor, eu vejo que quando meu filho come muito queijo, muito leite, muito derivado lácteo, eu percebo que ele tem uma piora, ou então até que isso é o gatilho para ele entrar nessas crises. Isso tem relação mesmo, Lilian? Eu tenho só um relato para dizer do consultório que de 10 mães que eu pergunto quando a criança tem esse tipo de sintoma, esse perfil, 9 tomam uma mamadeira de leite depois do jantar, antes de dormir. É verdade. É verdade. Depois de já ter jantado, aí a mãe disse, não, mas e o leitinho dela de dormir? Se ela ficar com fome de noite? Eu disse, você se acorda com fome de noite? Ela, não, mas é porque sua filha iria acordar, né? E aí é uma mamadeira de leite com o estômago já pleno, faz um refluxo, além de ser o leite inflamatório e super difícil de digerir, né? É verdade. Qual é a sua experiência com relação a isso, Lilian? Nos explique. Isso é pura verdade, porque a gente sabe que existe 3 tipos de proteína do leite, né? A concentrada, a isolada e a hidrolisada no mercado. A proteína concentrada, ela é de difícil digestão porque ela foi feita para um bezerro crescer. Então, é uma proteína grande que muitas vezes a gente não consegue quebrar e digerir. Essa proteína que você vai pensar assim, o que é que isso tem a ver com o processo respiratório, né? Então, essa proteína, ela vai para o intestino, né, tentando ser absorvida. Isso gera aí uma inflamação no intestino, né? Uma superestimulação ali dessa proteína tentando entrar até que ela consegue. Quando ela consegue, o organismo vai liberar histamina, né? Fazer uma reação aí antígeno-anticorpo contra aquela proteína que não foi digerida e o corpo diz, o que é isso que está aqui passeando que eu não sei o que é. E a gente fala assim para simplificar. Onde essa proteína se instala, a pessoa desenvolve processos tardios de alergia. Então, que pode ser asma, rinite, sinusite, trato respiratório é bem comum, o refluxo, constipação e enxaqueca. Se você tem todas essas, a dermatite atópica também é bem ligada à proteína do leite. Se você tem todas essas, porque, por exemplo, é comum ter todas essas, eu tinha, normalmente se tem todas essas. Se tem todas essas, é chegada a hora de fazer uma limpeza, né? E tratar esse trato gastrointestinal para melhorar essa barreira absortiva para que essa proteína mal digerida não passe. Então, não existe falar de alergia, tudo que termina em ite, por exemplo, sem falar de intestino. Tem que ser um intestino fortalecido, tá? Então, isso aí é bem importante da gente saber. Respondi sua pergunta? Sim, lógico. Que é tão complexo o assunto, a gente tem tanta coisa para falar. Deixa eu explicar a gente sempre tenta dar uma acessibilidade maior à informação a quem está nos assistindo. O que Lilian quis dizer é que quando o nosso intestino está inflamado, ele consegue simular uma inflamação igual à rinite, a sinusite, algumas das sinusites, que é uma inflamação TH2, inclusive, que vem do intestino e pode dar sintomas à distância. Sintomas à distância.
Isso não quer dizer, que é uma pergunta muito comum no consultório, que leite dá rinite alérgica. Rinite alérgica é um conceito, né, Luiz? É um conceito de alergia a inalantes. Existe um conceito de rinite alérgica. Isso não quer dizer que a secreção do seu filho, que esse quadro secretivo inflamatório do intestino que está ali, que a gente está tentando lhe conscientizar, isso não é uma rinite, porque, afinal de contas, rinite é um conceito. Tem secreção, tem nariz obstruído, tem catarro o tempo todo, é uma rinite. Mas é importante. Desculpa. Mas não seria alérgica, porque assim, o paciente chega querendo esse diagnóstico. As pessoas, e uma coisa que a gente já conversou aqui em outros episódios, que nem toda rinite é alérgica. Nem toda rinite é alérgica. E o paciente, aí às vezes, ele já vem, principalmente criança, com um catatal de papel de exame de alergia a inalantes negativo desse tamanho. Entendi. E de alimentos também negativo. Mas isso não quer dizer que a inflamação não está rolando. Não. Não é verdade, Lilian? Isso você pode explicar melhor do que eu. Que a proteína concentrada do leite, ela é mucoagregadora. Sim. Então, se você já é uma pessoa que tem muito muco e quer dar essa limpa, é importante tirar o contato dessa pessoa com a proteína do leite. E, Lilian, para ficar mais fácil ainda de entendimento, essa proteína concentrada do leite, onde é que quais são os alimentos que as pessoas ingerem que tem isso aí, que é mais rico nesse tipo de proteína? O leite de vaca, ele tem a proteína concentrada do leite. Ponto, né? Essa proteína concentrada, ela pode ser levemente quebrada quando você fermenta esse leite. Por exemplo, adicionei fermento lácteo, que é probiótico, para aquele leite virar iogurte, eu diminuo um pouco o potencial alergênico daquela proteína, porque ela foi levemente pré-digerida. Aí eu vou e faço, vamos pensar em algo mais prolongado, algo que demore mais para fermentar, que é um queijo envelhecido. Aí essa proteína, ela tem mais tempo de ser ainda mais quebrada. Mas, teoricamente, todo leite de vaca do tipo A1, ele é de difícil digestão. Tá? Ótimo. E é uma proteína mucoagregadora que vai causar inflamação por ser difícil de digerir. Leite em pó, você considera a mesma coisa, tá? O que é que acontece? Existem fórmulas hidrolisadas e isoladas. Quem faz isso é a indústria, não é a vaca que vai dar um leite hidrolisado, né? Então, existem fórmulas isoladas e hidrolisadas que muitas vezes o primeiro passo que a mãe faz é já mudar do concentrado para esse tipo de fórmula. Não, o meu segundo eu já nem dei. Sim. Aquela mamadeirazinha que Ama falou agora, geralmente pegam lá um leite em pó, um leite normal em pó, coloca lá para o menino tomar de noite, depois de ter comido um prato de cuscuz com leite e alguma coisa. Isso sabidamente vai, nesse perfil de pacientes, vai dar uma piorada no quadro, né? O que é que a gente fala, como é que eu explico, às vezes, para o paciente o que é uma alergia tardia, né? Uma alergia tardia não é que você vai tomar o leite agora e vai piorar todos os sintomas, né? É sintoma imediato, né? Então eu gosto muito de comparar assim, imagine aqui um copo, eu vou tomando leite, essa proteína mal digerida, ela vai caindo aqui, vai caindo, vai caindo, vai caindo. No dia que isso esborra, é aquele dia que eu tô péssima, fungando e todas as ites podem explodir nesse dia. Então, como esborrou, eu dessensibilizo um pouco, eu diminuo um pouco o limiar do meu grau de alergenicidade. Então, eu diminuí aqui um pouquinho, volto a consumir, a proteína cai aqui de novo no copinho. Como esse limiar está curto, 3 dias, 4 dias, daqui a pouco eu vou ter de novo a crise, a rinite ou algo parecido do que a gente está falando. Então, o que é necessário que a nutrição pode aí colaborar com os clientes de vocês, pacientes? Esvaziar esse copinho, desensibilizar total o paciente, que não vai ser com 1, 2, 3 dias sem consumir a proteína alergênica. 3 meses, né? Exato. Eu digo assim, no mínimo 30 dias. Aí volta para cá para a gente conversar. Eu geralmente também faço eu geralmente em pacientes que eu vejo esse perfil, eu faço isso. Eu digo, vamos fazer um teste terapêutico. Vamos fazer 30 dias, você restringe, a gente vai observar. E se o paciente percebe a melhora. Então, ele já volta feliz. Doutor, percebi que melhorou. Então, ele já fica
mais entusiasmado, já fica mais consciente que aquilo vai gerar um resultado positivo para ele e ele adere melhor à longevidade do tratamento, né? O alimento que libera histamina, né, ele é viciante. Então, é muito difícil para quem vai retirar ter essa tomada de decisão, eu vou retirar. E manter. Né? A mãe tem muita pena do filho. É. Nós somos pais aqui, a gente sabe como é difícil, né? Assim, Mas eu vejo muita mãe que o menino não tá nem aí, ela tem pena mesmo assim, mas e o bichinho vai ficar sem leitos, mulher? Não. O benefício vai ser tão grande que você vai Exato. superar essa sua barreira. Né? Exatamente. Por quê? Porque quando você limpa, você vai melhorar o poder absortivo dele, diminuindo o quadro inflamatório para vários outros alimentos que também são ricos em cálcio, em proteínas, né? Então, e aí é onde entra muito, é o que eu digo muito aos pacientes, ó. Nós, como médicos, nós precisamos, na maioria das vezes, ter um nutricionista próximo. Porque ele vai te dar opções. As pessoas pensam, não, doutor, você vai parar de ingerir leite e derivados. E agora, eu vou comer o quê? Exatamente. Meu Deus. Eu nem falo nutricionista, eu falo educador alimentar. Isso é legal. Até porque... Você vai agora para uma educação alimentar, para aprender a viver quais são sem as o alternativas? leite. Quais são as alternativas que você pode? Porque são tantas. Exato. Né? E aí, se a gente estivesse falando de outra coisa, eu ia entrar no assunto de jejum intermitente para doenças inflamatórias, porque são tantas opções para que a gente fique compensado de doenças inflamatórias que na área da gente é rinite, é sinusite, é refluxo e outras inflamações do corpo, né? Como doenças autoimunes como artrite, lúpus, enfim, só com alimentação, só com suplementação, só com a saúde intestinal e do nosso metabolismo em geral, um sono regulador. É incrível como quando a gente regula o nosso corpo como um todo, independente do órgão que a gente está mirando, a gente acaba... A melhoria como um todo, né? Nítida. Eu digo duas coisas ao meu paciente, né? Primeira, porque abre o chão, né? Ele se assusta, né, de cara. Então, assim, primeira delas, viva o hoje. Então, vença aquele hoje. Eu sei que vai dar vontade, eu sei que vão te oferecer, mas é o hoje, até você se reconhecer melhor dentro daquele quadro. E quando você se vê melhor, é que isso vai lhe impulsionar, né, a continuar. E, geralmente, quando eu faço a consulta de retorno de um paciente desse, eu digo, e aí, quer voltar? Quer testar? Não, vamos ficar mais um mesinho sem... Então, assim, gente, existe luz no fim do túnel. Outra coisa que eu falo muito, eu nunca tiro algo para não colocar outra coisa no lugar. Vem outra coisa muito boa no lugar, paciente, né? Que pode não ser do seu hábito, mas um hábito se constrói. Sim. Então, a gente tem que ter essa tomada de decisão e parar de estimular o nosso sistema imunológico consumindo alimentos que o organismo não reconhece mais como alimento. E o que a gente vê hoje em dia, né, Lilian, são as pessoas querendo o imediatismo, né? O que a gente vê hoje em dia, não é da minha especialidade nem da de Ama, mas o que a gente vê hoje em dia dessas pessoas usando essas medicações injetáveis para perder peso, sem acompanhamento nenhum, comprou porque o amigo usou e perdeu peso. Hoje eu atendi uma paciente, Ama, você que adora esse tema da tontura, uma paciente que ela não me relatou que estava usando uma dessas canetinhas aí da vida. Conversei na história clínica, ela não falou nada. Caladinha estava, caladinha ficou. E com um quadro de vertigem, tratava, a gente fez tudo, mudança de hábitos, tudo, e ela não melhorava. Aí eu digo, ela mandou uma mensagem ontem, doutor, ainda estou ruim. Volta ao meu consultório amanhã, vou lhe atender antes do primeiro paciente. E ela voltou hoje. Você não tem mais nada para me contar? Será que não mudou nada na tua rotina nos últimos 30 dias? Não introduziu uma medicação? Você não mudou uma dieta? Você está passando por um estresse maior? Não, doutor, meu marido está usando uma canetinha dessa, essas medicações injetáveis da moda, e eu passei a usar. Aí eu, como assim? Não, é a dose que o médico prescreveu para ele, eu estou usando também. E aí eu percebi que foi depois daí que eu comecei a ficar mais tonto, mais enjoada. É muito importante ter esse gatilho. Quando cabeça, foi que começou? Com a dor de cabeça muito grande. Você pega muito grande. paciente tonto no consultório, Lilian? Principalmente quem está em fase de emagrecimento, né? Porque não tem gatilho maior para tontura do que a oscilação de insulina, né? Não tem gente que diz assim, não... A gente ia cansar de tratar e ela não ia ficar boa? Nunca. É verdade. Mas eu faço jejum, mas aí depois você come um prato de macarrão, aí sua insulina vai lá para cima, aí daqui a pouco ela está lá embaixo, aí está um oco na sua barriga. Então, eu digo sempre aos pacientes, os tontos e os com zumbido, por exemplo, que são os que eu trato muito,
você precisa de um platô de insulina. Você não precisa não comer certas coisas. Você precisa equilibrar o seu carboidrato e escolher carboidratos bons. E colocar proteína junto. Não tem isso? Tem. E isso foi uma das coisas que me fez, assim, me apaixonar muito pela dieta low carb, né? Por quê? Porque depois que você tiver 30 dias trabalhando essa questão da insulina, né? Diminuindo a quantidade de carboidrato, ou pelo menos fracionando, tipo, nessa refeição eu vou comer carboidrato, na outra eu não vou, para dar tempo daquela insulina baixar bem até que eu vá comer de novo, né? Então, foi uma das coisas que eu me apaixonei, porque você melhora o quadro geral, né? É impressionante. Você favorece ali, você torna um ambiente favorável para a perda de gordura, para o ganho de massa muscular. Por quê? Porque você trata várias inflamações. Desinflamação do corpo também, né? Exatamente. Você desinflama o corpo e acaba ficando melhor, da rinite. Aí, de repente, aquele paciente que diz, doutora, nunca mais eu fiquei doente. Aí eu falei, mas você nunca mais ficou doente? Não. Aí, o que foi que você fez? Não, é porque agora eu tô fazendo uma dieta tal, aí eu perdi 6 quilos, eu tô indo pra academia. Eu disse assim, Mudança de estilo de vida. Outra coisa que eu acho importante a gente pontuar, tipo, o paciente, ele se sabota muito, né, nessa questão da dieta, né? E aí, uma das perguntas clássicas é, não, Lilian, o leite não tem nada a ver, eu sempre tomei. Sempre tomei. Meu avô, minha avó, tipo, todo mundo criado no leite. Gente, a gente tem que ver que a vaca da fazenda do vovô não é a vaca da indústria, né? A vaca da fazenda do vovô, ela dura em média 20 anos, ela tem um bezerro e ela dá ali 4 a 5 litros de leite por dia. A vaca da indústria não teve bebê, dura em média 4 anos, então tem todas elas morrem de inflamação, né, de mastite, de tanto que são estimuladas, e elas dão em média por dia 40 a 50 litros de leite. Então, surreal. Supõe-se que elas tomam uma dosagem de hormônio 33 vezes maior do que uma vaca prenha naturalmente. Então, aquele leite que saiu dali, o que ele menos tem é coisa boa, entendeu? Tem muito vestígio de hormônio, de antibiótico, né? E depois dali ele vai ser pasteurizado, onde vai matar aí um bocado de bactéria probiótica, né? Onde vai deixar o potencial das vitaminas e minerais bem mais baixo. Então, muitas vezes, eles são adicionados de vitaminas e minerais sintéticos. Então, assim, e vai para uma prateleira durar 1 a 2 anos numa prateleira. Então, sem mães, contar... encorajem-se. Não é mais um produto bom para o seu filho. Não é mais um alimento. Nem pra gente adulto, é um produto alimentício. Então, um produto alimentício, ele tem uma baixa qualidade nutricional, um baixo poder de nutrir. Lília, sem contar que só um pouquinho, sem contar que nossos avós que tomavam o leite dessa vaca, que durou 20 anos, era um que pingado, teve o bezerro, né? Eles não tinham estresse, eles não comiam tanto glúten, eles não comiam tanto glutamato, eles não comiam tanto conservante, eles tinham um sono que eles iam dormir fisiológico, eles iam dormir quando o cortisol baixava, eles acordavam quando o cortisol aumentava. Eles comiam pouquíssimo produtos alimentícios, muito mais alimento vivo. Muito mais alimento vivo. Então, assim, não dá para comparar. Não dá para comparar, porque era outra vida. Então, assim, o leite é o vilão porque está comprovado. Não tem mais como contestar isso. Já está mais do que comprovado que o leite é super inflamatório e que é ruim para doenças crônicas. Infelizmente, na vida prática, ninguém quer sujar a panela, né? Quer abrir a geladeira. É verdade. Cortar a caixinha. Tudo pronto. Então, eu já atendi mães que a filha tomava 1 litro de leite ninho da caixinha por dia. Se você pudesse, Lilian, elencar aqui para o nosso público, quais são os principais alimentos inflamatórios que você vê que tem relação com essa nossa área da otorrino, com as doenças inflamatórias de via aérea? Quais são os principais alimentos que você diria, esses são alimentos que vão influenciar negativamente na tua doença? Tá. Leite, né? Como a gente conversou agora. Leite e derivados. Daria para a gente liberar algumas coisas de derivados dele, né? Que tem uma digestibilidade melhor, tá? Mas o leite em si, não. Qual é o leite? Do tipo A1,
Tá? Hoje no mercado, eu tô pontuando isso do tipo A1, que antes a gente nem falava nisso, mas é porque hoje no mercado existe também o leite do tipo A2, que ele tem um potencial bem menos alergênico, tá? Que a proteína é pequena, então é mais fácil a digestibilidade. E já tem marcas aqui, Sul e Sudeste já tem muito, e aqui no mercado hoje tem uma marca já. Então, leite e derivados, com certeza. E outro produto que foi geneticamente muito modificado na indústria e que tornou-se indigerível é o danado do glúten, né? Sim. Então, esse combo leite e glúten é muito ruim. E aí, o que colocar? Tirar, remover isso aí, né? E colocar alimentos vivos, alimentos naturais da terra. De feira, fruta, de açougue. ovo, raízes, tapioca, cuscuz. Gente, que tem o Nordeste tanta é tão rico coisa em tudo, que a gente né? pode Tanta utilizar. fruta variada, porque a gente mora numa região muito privilegiada, né? Que a gente não tem fruta da estação. A gente tem muita fruta o ano inteiro. Muda alguma ou outra, mas no Sudeste ele já não tem tanta variedade, né? Tem sazonalidade. E a gente tem muita fruta, tem muita... Essa história de fruta, de suco de fruta... Pode dar à criança o suco de fruta? Bem melhor a fruta, né? Porque o suco tem altíssima frutose, né? Então, vai fazer aí um pico de insulina gigante. Então, não é legal, não tem fibra. Geralmente, você tira ali aquele sumo e deixa a fibra para o lado, né? Então, torna aquele alimento com índice glicêmico muito alto, realmente. Deixa eu lhe refazer uma pergunta, que foi uma pergunta que a gente fez, que você fez a gente... Não me lembro se foi a gente fez você... A gente fica, às vezes, de mãos atadas porque faz todo o protocolo de rinite bonitinho. Somos muito estudiosos, muito capazes. A mãe vai lá, ela é toda regrada, faz bonitinho o tratamento da rinite, todo o controle ambiental. Quando precisa de vacina, ela faz a lavagem nasal diária, faz o corticoide tópico do jeito que a gente manda. Não fica boa, a gente vai e descobre que, na verdade, ela ingere muito leite, ingere muito glúten, ingere muito açúcar e por isso que está ficando secretiva. O contrário acontece. Já existiu alguma vez que você encaminhou um paciente para o otorrino porque ela estava com sintomas de rinite e ela não tinha mais distensão abdominal, ela não tinha mais dor de cabeça, ela não tinha mais sinais de uma inflamação de desbiose, por exemplo, e ela continuava secretiva no nariz, continuava com a crise de rinite, continuava... Já existiu isso? Eu gostei muito dessa pergunta, doutora, que eu vou até lhe pedir desculpa, porque isso não existe muito. Mas eu vou lhe explicar o porquê. Mas eu acredito. Eu ganhei até uma fama, assim, de ser uma nutri... que cobra muito, porque eu gosto muito de explicar. Porque eu acho que quando você entende por que você está ali, é tomada de decisão. Concordo plenamente. Eu já tive rinite na minha vida e sua qualidade de vida vai lá para baixo. Eu só vim entender isso, tudo isso que a gente está conversando, quando eu tinha já 2 anos de formada. Então, durante 2 anos, eu era uma nutri que eu ia atender e tinha dias que eu estava... que Claritin não segurava, Alegra não segurava, era entupida. Então, imagina você atender uma pessoa... Sim, você não consegue raciocinar. Então, imagina isso para uma criança que está ali na sala de aula, né? Então, é tomada de decisão da mãe, é tomada de decisão de um que já tenha um entendimento maior. E não se vitimizar, mudar hábito, eu sei, não é bom, assim, não é bom que eu digo, fácil, é né? muito bom, mas não é fácil. Mas, a partir do momento que você entende que você vai sair daqui para ali, né, você vai ganhar alguma coisa com aquilo. E que vai ser... que vai se perpetuar. É mudança de paradigma, né, Lília? Então, eu cobro muito. Mas agora você, com essa pergunta, realmente me fez despertar para isso. Eu vou passar realmente a observar melhor, a encaminhar, porque eu agora, passando aqui pela minha cabeça, eu tenho pacientes que eles se sentem tão bem que aquela rinitezinha que ainda ficou não incomoda tanto. E aí, talvez, eu esteja errando e não fazer esse encaminhamento, que é muito pertinente, porque não é legal você ficar nesse quadro. Um dos critérios, Lília, que nós utilizamos para fazer o segmento de um paciente que está sob um tratamento de rinite, está lá, um dos scores que nós utilizamos é qualidade de vida.
Como é que está a tua qualidade de vida em relação à rinite? Ela está atrapalhando muito a qualidade de vida? A rinite ela é tá classificada em relação à sua qualidade, o impacto ela dela tá na sua fazendo, qualidade de vida. Ela está fazendo você faltar ao trabalho? Ela está fazendo você não ir à escola? Dormir mal. Os seus sintomas estão atrapalhando o teu sono? Isso impacta na tua concentração? Você se sente mais irritado? Então, tudo isso são parâmetros que a gente avalia para ver o sucesso do tratamento. Termina que a gente se atrasa. Eu me lembro demais que eu lá em casa eu era a última, assim. Porque com rinite a gente não faz nada direito. Acordar, né? né? Não faz nada direito. Você está espirrando. Você tem que parar para vestir uma farda, um negócio. Sem contar que o aprendizado, eu falo muito isso quando eu atendo criança, o aprendizado da criança fica prejudicado, a concentração fica prejudicada, a clareza de raciocínio fica prejudicada, você fica sonolento o dia todo. A criança não, a criança fica mais agitada o dia todo, mas o adulto fica sonolento o dia todo porque tá com aquela rinite, dormiu mal e aí fica sonolento e aí erra no trabalho e aí é uma confusão. É verdade. Só pra gente fechar, vamos falar um pouquinho do refluxo? Vamos. Foi o que a gente Mas olha, me falou. chama mais vezes, porque tem muita coisa pra gente Não falar, viu? Tá vendo, gente? Eu digo e redigo a vocês. Otorrino é a base da medicina. A gente acorda respirando e vai dormir. Nossa, então, tem o otorrino muita trata coisa tudo. Pra gente falar. E Aqui como isso que vocês fazem aqui no Pode Ouvir pode ajudar, de fato, a tantas pessoas que às vezes não chegam até a consulta, mas eu vou testar. Esse é nosso objetivo. E isso é Exatamente, muito legal. Exatamente por isso que eu quero falar de refluxo. Tá. Porque eu vejo uma epidemia de refluxo e de desbiose. Também. Não existe nenhum paciente que chega no meu consultório que não tenha refluxo, que não tenha sinais de refluxo e que não achem que isso é um sinal de alergia. E esses últimos 4 meses, né, Yama? 4 não, 5 meses. A gente até conversou um dia desse sobre isso. Se nós pararmos para pensar, nós viemos de uma Copa do Mundo no final de novembro, começo de dezembro. Depois veio confraternizações de fim de ano. Depois veio festa de fim de ano. Veraneio e carnaval. E o carnaval foi quase em março, né? Então, a gente tem aí 4, 5 meses de pessoas com pouca prática de atividade física, ingerindo muita bebida alcoólica, comendo, fazendo uma dieta diferente da sua dieta habitual. E aí, no nosso consultório, refluxo hoje em dia é um dos carros-chefes. E muitas vezes um refluxo que as pessoas, quando a gente diz ao paciente, você tem um tipo de refluxo chamado refluxo. Não, eu não tenho não. Eu não sinto nada. Sinto nada no estômago. Mas é aquele paciente que tosse, que tem pigarro, que sente que bolo ronca, na garganta, que ronca, que fica rouco, que tem uma secreção que não sai nunca da garganta. E aquela coisa que a gente explica, o tratamento do refluxo, uma parte dele, a gente usa medicamento, mas a grande virada de chave, o grande gol disso aí é a parte dietética, é a mudança de estilo de vida. E o que é que você pode falar pra gente sobre isso, Lívia? Sobre muito a importante. dieta, sobre a parte nutricional do refluxo. Quando eu vou fazer a anamnese, né, no meu paciente, muitas vezes eu pego, por exemplo, uma mulher que quer emagrecer, que vem nessa luta, eu vou procurar, né, sinais e sintomas, o que é que tá atrapalhando esse emagrecimento? Poxa, ela me conta, ela é dedicada, ela malha, ela não vê resultado nenhum. Muitas vezes é um simples refluxo. Simples refluxo, né? E eu boto lá como condição para ela. Ou a gente trata esse refluxo, não vamos pensar em estética, não vamos colocar o carro na frente dos bois, porque um organismo inflamado, ele não perde gordura, ele não ganha massa muscular. Então, poxa, vamos tratar esse refluxo. E aí a pergunta de vocês, né? Eu trato o refluxo dando potência ao trato gastrointestinal. É você dar um descanso e potência. Quando eu falo em dar descanso, remover alimentos industrializados e de difícil digestão. Termina que entra o leite e o glúten. Sai nesse primeiro mês, com certeza, da dieta, né? E depois disso eu vou dar, então eu removo o que sobrecarrega e depois eu coloco o que ajuda a deixar a digestão mais bem feita. Então, eu gosto de trabalhar muito com chás digestivos, né? Chá de alcaçuz, o chá de espinheira santa, que é um omeprazol natural. Então, geralmente, eu mando ele deixar pronto de um dia para o outro e fazer um shot matinal com ele. De repente, dá para botar uma glutamina, que ela ajuda a melhorar a inflamação na parede. Na hora do alimento mesmo. Não, de manhã, como um shotzinho. Sim, como né? um shot. Tá. E aí bota nesse chá de espinheira santa, junto, no meio da manhã, que vai anteceder o almoço, e no meio da tarde, que vai anteceder o jantar, chás digestivos, os que eu mais amo, né? O alecrim, que
Faço extrato de alecrim. Né? A gente tem um acesso a isso muito bom. Hortelã. O gengibre depende, se tem dor, se tem ardência, nem sempre a gente tem que ver. Mas o de alcaçuz é maravilhoso, que é o chá de licorice, né? Que é a mesma coisa. Então, trabalho com esse tipo de chá. Enzimas digestivas eu utilizo, né? Retiro o líquido assim, perto das refeições principais. Peço para consumir até 10 minutos antes e 1 hora depois, pelo menos, né? Mas retiro para deixar esse ácido clorídrico mais potente, para quebrar bem aquele alimento e não misturar muito na refeição, vamos supor. Tem gente que bota arroz, feijão, macarrão, carne, verdura. Dá para comer uma coisa de cada vez. Né? Eu peço para colocar 3 grupos no máximo de alimento, entendeu? Então, você vai escolher um carboidrato, a verdura e a proteína. E vai variando esse carboidrato, né? Geralmente, você perguntou também de um alimento que eu retiraria leguminosas, né? Que é bem difícil a digestão da leguminosa, que ela tem uma fibra também de difícil digestão. Por exemplo, as principais. Feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. Tudo que a casca né? não é digerida. Nem todo mundo faz aquele remolho, né? Tem esse cuidado em estar ali trocando a água e tal. E muita gente, mesmo fazendo, deixando de molho e pré-fermentando aquilo ali, ainda sente, né? Ótimo. Então, é outra coisa que nesse primeiro mês não entraria no tratamento. Maravilha, aí, Ama. E Estamos tendo uma aula aqui hoje, viu? Gente, aprendendo tudo muito. natural. Em um mês, assim, desaparece mesmo o sintoma, desaparece, né? Mas tem que ter aí... E nós temos, no nosso consultório, esse perfil de paciente. Geralmente o paciente que já tomou os remédios, os prazóis, os IBPs da Faz vida. 10 anos, Doutor, o paciente já não tem vivo sem esse remédio. ácido no estômago, ele já não está mais absorvendo nada. Ele já está com... Se eu deixar de tomar esse remédio um dia, é mesmo que o meu tratamento não ter servido de nada. Exatamente. E aí a gente pergunta, você já fez alguma dieta, alguma mudança de estilo de vida? Você pratica uma atividade física? Não, doutor. Não, tomar eu já um comprimido tive é muito fácil, né? Eu já tive um paciente que ele estava tomando um dito inibidor de bomba e ele disse, mas eu já estou tratando o meu refluxo. E aí eu fiz uma endoscopia nele, estava lá do tamanho dessa bola aqui do Pode Ouvir. E aí ele disse assim, mas eu tomo remédio todo dia, doutor, eu não erro um dia. Aí a mulher, né? A mulher sempre é a mulher, né? Chega e fala assim, mas quando você acorda de noite, você toma um copo de leite antes de deitar. Ah, meu Deus. Ele acordava à noite para tomar um copo de leite e deitar, tratando o refluxo com o IBP que ele estava tomando lá antes, em jejum. Tomar um comprimido é muito fácil, né, Lilian? Agora, fazer uma dieta, uma mudança de estilo de vida, aí às vezes as pessoas não se empenham em fazer isso e aí querem ter um resultado a curto prazo, longe, ou ter uma permanência na sua melhora, né? Eu queria muito encorajar essas pessoas que estão ali pendentes a tomar essa decisão de mudança, né? Porque, gente, a qualidade de vida, eu digo porque, como eu falei no início... Somos adeptos, somos eu e Luiz também, não é só você, somos eu e Luiz também. Claro que não como você, né? Porque a mulher, né? Ah, é? Até no veraneio, a mulher... Não refresca. Nossa! Não, A regra é clara. Rédea curta. A rédea é curta. E foi por isso que nós chamamos essa maravilhosa, um poço de conhecimento, de inflamação, para a gente terminar aqui o nosso podcast hoje, que foi muito esclarecedor, que foi muito empolgante, porque há muito tempo eu e Luiz Eduardo trabalhamos com a equipe multidisciplinar. A gente sabe que unidos somos mais fortes, então que o médico não dá para fazer tudo, e quando a gente tem ajuda capacitada, a gente tem resultados melhores. Bem melhores. E foi por isso que nós chamamos você aqui. Ai, que legal, gente. E Fico estamos muito agradecidas. Mesmo, e todo convidado que vem aqui ganha um copinho, uma canequinha do Pode Ouvir. Agora eu quero ver o Coisa post linda. da manhã.
do café com a Pode canequinha esperar. do Pode Ouvir. Tá? Pode esperar, amei, gente. Eu gosto tanto dessa culinária. A gente chama inclusiva porque o número de pessoas que têm alergias e intolerâncias está crescendo muito. Assustadoramente. Né? Então, a gente chama de culinária inclusiva, mas eu sou, de fato, apaixonada, realmente, Sim, com é o que notório. a alimentação faz, né? Muita gente faz. Lília, como é que você faz para ter tanta energia? Como é que você faz para fazer o quê? Como é que você faz? Gente, Eu gosto. eu não faço nada, tipo... Né? Tipo assim, eu acho que é uma construção de coisinhas que vira realmente algo muito grande e que todo mundo pode ter acesso. Basta querer. Ai, Lilian, porque é caro? Não é caro. É caro se você quiser mimimi na sua vida. Refinar aí é caro. demais, né? Mas comer bicho, comer planta, né? Tirar o leite, comer fruta, comer raízes, isso não é caro. Né? Então, assim, é realmente tomada de decisão e eu lhe encorajo para limpar o seu organismo, diminuir potencial inflamatório, né? E é muito bom contar. E melhorar a sua rinite, sua sinusite, seu refluxo e tudo que a gente conversou aqui até hoje. Hoje foi... Até agora, Yama, desculpa. hoje realmente foi um dia que a gente aprendeu muito. Aprendemos muito, que exatamente. Lilian trouxe informações relevantes para o nosso público. E aí a gente... Para encerrar hoje, mais uma vez, aquele pedido de sempre, né, Yama? Assistam lá o podcast, ele está no YouTube com o nome Pode Ouvir. Curtam, se compartilhem, inscrevam, se inscrevam no canal. compartilhem, porque só assim vocês ajudam a gente a continuar com esse projeto de divulgação, de acessibilidade, de informações que algumas pessoas não podem ir no consultório de Lília, algumas pessoas não podem ir no consultório de Luiz, algumas pessoas não podem ir no meu consultório, mas estamos aqui Ajudando. dispostos a ajudar vocês com todas essas informações para vocês aplicarem em casa e terem uma vida muito mais saudável. Grande abraço a todos. Muito obrigado, Lilian. Foi um prazer Muito tê-la aqui. obrigada. Obrigada. Lília. Aproveita e deixa um recadinho. Convida mais a Nutri, que aí eu venho. Tchau, tchau. Tchau.